Meus caros, vivam. Olha ali os senhores da Ocha, cumprimento aos senhores. Ali do CADA, parece que é do Bloco de Esquerda, do Partido da Socialista. Vivam todos. Vou fazer alguns 2 ou 3 videozinhos hoje, cortando vários assuntos em partes, para que os vídeos não fiquem muito grandes, porque já se percebeu que para cima de 20, 25 minutos já há alguma dificuldade. Eu não me posso queixar, porque as minhas audiências vão até ao fim sempre em crescendo, mas noto que realmente vídeos muito grandes, mesmo depois para a Web TV, ficam complicados, as pessoas querem ver outra coisa mais à frente e não conseguem, portanto vou fazer 2 ou 3 vídeos mais rápidos, falando de alguns assuntos que nos têm apoquentado nos últimos dias. Este foi o meu último vídeo de ontem. O governo que aumenta os combustíveis à traição, como eu digo, e ao povo mais pobre da Europa. Vejam este vídeo que eu ontem publiquei porque vale a pena, e este é curto, tem só 10 minutos. Hoje de manhã, vendo todas as notícias que estavam a passar em todas as televisões, há qualquer coisa que eu não estou bem a perceber que se está a passar com as televisões, começam a deixar cair as máscaras todas à Costa e ao Partido da Socialista. Tempos de espera de 11 a 14 horas, já não temos Covid, agora temos a guerra da Ucrânia, mas não sei se é por causa da guerra da Ucrânia que não há médicos em Portugal. Se calhar foram todos para a Ucrânia trabalhar, que lá devem ganhar muito mais do que aqui, penso eu, pelo menos é o que me dizem, que os médicos estão todos a emigrar. Eu espero que não tenham o mau gosto de emigrarem para países em guerra, mas também são lá precisos médicos, é verdade. E olha, um país em que seriam precisos muitos médicos e cada vez há menos, é um país no fundo da tabela da Europa e também no fundo geográfico da Europa, chamada Europa Latina, que é Portugal. Em Portugal, os médicos fogem daqui como ao diabo da cruz, não há dia nenhum que não se sumam médicos para essa Europa fora, porque parece que lá ganham o dobro e o triplo. Aqui acusam-nos de ganhar muito, depois lá ganham o dobro e ganham o triplo e eles vão-se embora daqui para fora à força toda. Tempos de espera de 11 a 14 horas nas urgências pediátricas fechadas, uma semana. Urgências pediátricas fechadas uma semana. O SNS não é um caos, como diz o nosso novo Ministro da Saúde, não é um caos, não, claro que não, são 2 ou 3. O polígrafo responde a Ventura. Polígrafo, portanto, é o braço armado do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista mais radical, aquele do Pedro Nuno Maserati, é o programa deles, e responde a Ventura dizendo que André Ventura elogia a Roménia, mas a Roménia tem 8% de ciganos. E qual é o problema? Mas antes disso, qual é a intenção deste braço armado televisivo do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista de extrema esquerda? Qual é o problema deles? Se a Roménia tem 8% de ciganos, deixá-los ter. O que eu digo é apenas isto é sinal de que Ventura não é xenófobo, nem é racista, ao contrário do que a própria SIC defende e do que a própria SIC o acusa. Por outro lado, se há 8% de ciganos na Roménia, muito bem, até havia de haver mais, alguns que cá estivessem até podiam emigrar. Não é isso que eu quero dizer, estou a brincar, isto é uma charla, uma chalaça. Não, é porque se há 8% de ciganos na Roménia, muito bem, é sinal de que eles trabalham, porque reparem, se não trabalhassem, a percentagem de população desempregada na Roménia saltaria para aí para os quê? Para os 15, 16%. 8% é normal, se houvesse mais 8% da população que não trabalhasse, então 8 mais 8, 16. Então haveria 16% de desemprego na Roménia e não há. O desemprego na Roménia é semelhante ao de Portugal. Portanto, andará por volta dos 6, qualquer coisa, é sinal de que os ciganos na Roménia trabalham. Olha que bom exemplo, que bons princípios para os portugueses. Foram descobertas mais 48 esquadras ilegais chinesas da grande democracia oriental de partido único no mundo, e parece que aqui em Portugal que há algumas, não sabemos ao certo, seremos o último país a descobrir quantas esquadras ilegais chinesas há, porque as autoridades estão todas ocupadas em tentar saber quem são os polícias que são simpatizantes do Chega e, portanto, não têm tempo para investigar mais nada.
erupção do vulcão Stromboli na Itália, um dos vulcões, enfim, mais ativos do mundo. Ninguém quer falar disto porque, enfim, emite mais CO2 só este vulcão, a Itália, por dia, do que a Europa toda junta, com os seus carros e carrinhos e carretas e o diabo que os carrega. Pergunto a quem serão taxadas estas emissões de milhares de toneladas de CO2 por dia. Quem salvará o planeta de si próprio? É só rir, não é? Claro, é só rir. Bom, linha da frente, uma reportagem da RTP, o fogo da Serra da Estrela, afinal, podia ter sido extinto em 2 dias e andámos com isto semanas e houve não 1, nem 2, mas sim 3 fogos na Serra da Estrela. Portanto, o que eu digo é deixar arder como o meu pai é bombeiro, ou por outras palavras, é preciso deixar arder para que haja distribuição de milhões por muita gente. E para que a Serra fique melhor. Não houve uma ministra, filha de ministro e filha de outra ministra a dizer que a Serra ficou ainda melhor, portanto, se calhar ainda devia ter ardido mais. E houve uma outra, também secretária de Estado, que antigamente trabalhava na Proteção Civil, a Capitona, que disse que ainda devia ter ardido mais, porque eles tinham projeções que devia arder mais e afinal só ardeu 70% do que devia ter ardido. Portanto, parece que é preciso arder cada vez mais, mas aqui na Serra da Estrela, meus caros, tenho que vos dar uma má notícia, vai ser difícil que arda muito mais, porque só restaram pedras, e as pedras têm o mau feitio de não quererem arder muito, mesmo que os eucaliptos, que a gente sabe que os eucaliptos à noite pegam fogo a tudo, eles têm caixas de fósforos que vão buscar não sei onde, e pegam fogo a tudo, os eucaliptos, mas mesmo assim as pedras não se deixam arder com muita facilidade, mau feitio, portanto já há pouco na Serra para arder. Má notícia, portanto vão ter que arranjar qualquer coisa diferente para o ano que vem para distribuir milhões para toda a gente, porque aqui incêndios haverá poucos. 1,4 milhões de portugueses não têm médico de família, mas isso não interessa nada. O que interessa é a eutanásia que vai ser aprovada. E olhem, parece que no Canadá já se podem eutanasiar as pessoas que têm depressão e as que têm problemas financeiros. Portanto, se tens problemas financeiros, tens depressão, olha lá, não é melhor considerares a eutanásia, resolve os teus problemas e os nossos, diz o Trudeau. Não sei se isto é verdade, mas é o que corre as redes sociais. Eu custa-me a crer que a humanidade tenha chegado a este ponto de autodestruição, mas já acredito em tudo. Pois a situação é mais grave em Lisboa e Val do Tejo, e tirando Lisboa e Val do Tejo, a seguir é o país inteiro que está nas mesmas condições. Não há médicos no interior, os idosos ao frio e à chuva às 4 da manhã às portas do centro de saúde, e depois chega-se às 9 da manhã e não há consultas porque o seu doutor não veio, o seu doutor está doente e não há seu doutor. Prometem 5 governos, prometem centros de saúde, por exemplo, aqui em Ceia, e nunca foi construído nenhum. E este próprio governo e o anterior também já prometeram, mas não se vê nada. O que se vê é filas à porta do centro de saúde, mas não são filas de operários para começarem a trabalhar na construção, no melhoramento do centro de saúde. Não, é mesmo utentes e idosos que estão ali ao frio e à chuva para terem uma consulta e não a têm porque não há médicos. Vamos falar dos médicos a seguir. Mas antes disso, a razão pela qual nós ainda não conseguimos chegar à Venezuela está aqui explicada. Marcelfi pergunta se falta muito para chegar à Venezuela, porque ele já está impaciente, nunca mais conseguimos chegar à Venezuela. E diz o Costa, a culpa é da União Europeia, que se farta de mandar dinheiro para aqui, e isso atrasa todo o processo, senão já lá estávamos há muito tempo. E eu concordo, é raro concordar, mas desta vez concordo perfeitamente com António Costa. Ora, sobre médicos, diz aqui esta extremista esquerda caviar que ela quer exclusividade aos profissionais do SNS. Portanto, os profissionais, seja médico, seja enfermeiro, seja, sei lá, pessoal auxiliar, não sei se também, qualquer outro tipo de pessoal que lá trabalha, se tem que ser em exclusividade, por seguranças também, não faço ideia, canalizadores, e ele pede exclusividade aos profissionais do SNS. Portanto, o que eu pergunto isto é para evitar que eles fujam, que eles saiam de lá. O que eu pergunto é, já agora, pedir também pulseira eletrónica, não é? Portanto, prisão domiciliária com pulseira eletrónica nas instalações, para que os profissionais de saúde não possam abandonar essas instalações. E assim temos a certeza absoluta que eles estão lá quando são precisos. De manhã, quando chegam lá os idosos, estão lá os médicos porque estão presos, por exemplo, com algemas ou com outro qualquer dispositivo,
presos lá a uma porta para que não possam fugir de lá. E aí começamos com certeza a trabalhar no sentido de fortalecer o Serviço Nacional de Doença. Este é o método democrático a que Catarina Martins está habituada, sendo ela de extrema esquerdoidice, portanto está habituada àquelas grandes democracias da Rússia, da China, da Venezuela, portanto ela está habituada e é assim que isso funciona. Na China também é assim que funciona e, portanto, assim tudo funcionará bem. Eu não sei se ela conseguirá levar este plano por diante, uma vez que a China também está a cair em desgraça perante o mundo civilizado, que percebeu à última da hora, há pouco tempo, há poucas horas, percebeu que aquilo é uma democracia um bocadinho estranha, é uma democracia em que ninguém vota em ninguém, mas lá está, são democracias mais avançadas, nós não estamos ainda preparados para compreender em profundidade a dinâmica, a filosofia daquelas grandes democracias orientais de partido único. E passamos aqui a este nosso grande humorista, a ERC. Existe, afinal existe, não estavam todos a dormir, não estavam hibernados, não, afinal a ERC existe, a gente faz queixas em janeiro e eles respondem agora em dezembro, vá lá, mas ainda foi o mesmo ano, portanto parabéns à ERC, estão a fazer um bom trabalho, conseguem fazer uma resposta e uma deliberação no mesmo ano, apesar de com 11 meses de diferença das queixas que são lá entregues. E diz então que a ERC ordena à SIC que compense o Chega. Porquê? Compensa o Chega porque o Chega, apesar de visado em todos os programas do comunista, ultracomunista caviar RAP, Ricardo Araújo Pereira, apesar disso ele nunca convidou o André Ventura, de quem diz mal em todos os episódios, em todos os programas, sem nenhuma exceção. Eu penso que não estou a exagerar, penso que não houve nenhum programa do Gozar com Quem Trabalha, e mesmo os anteriores, até podemos ir aos anteriores, que com certeza não falharei muito, em que Ventura não tivesse sido visado e em que este ultracomunista palhaço não tivesse tentado ridicularizar aquele político. Bom, mas a verdade é que se recusou sempre a convidá-lo, a confrontá-lo ali, olhos nos olhos, cara a cara, uma acariação, e aí Ventura com certeza que lhe responderia e com certeza que o arrasaria, porque vejamos que um mini Ventura chamado Judas Cotrim Figueiredo ridicularizou completamente este palhaço ultracomunista caviar. E portanto, se um mini Ventura o conseguiu ridicularizar, imaginem um Ventura que é para aí 700 mil vezes maior que o Judas Cotrim. Seria arrasado, o programa nem iria para o ar, só iria para o ar se fosse em direto, e mesmo assim acho que haveria ali uma falha de corrente e a coisa parava a meio. Portanto, o nosso ultracomunista caviar palhaço nunca entrevistou, nunca se dignou, nunca decidiu, e pelo contrário, sempre disse que nunca o entrevistaria porque o programa é dele, faz o que quer. Claro que o programa é dele, quem paga são os contribuintes também e os anunciantes, mas os contribuintes também. Não se esqueçam que durante 2 anos António Costa enfiou para a comunicação social 15 milhões de euros, portanto algum lá parou, acho que foram 3 milhões e tal, e portanto em parte também fomos nós que subsidiámos este ultra-comunista palhaço. E agora a ERC vem dizer que o programa, ao fim e ao cabo é o partido também, é o partido do RAP, que deve agora compensar. Bom, e o que eu digo é que a melhor compensação que podem fazer ao Chega é aquela que ali está em cima, é deixar estar tudo assim, é deixar que este ultra-comunista caviar continue a insultar Ventura, porque de cada vez que ele insulta Ventura, Ventura sobe nas sondagens. Portanto, é bom que ele continue a dizer o pior que puder, ele e o polígrafo, o braço armado da extrema-esquerda na SIC, tanto o RAP como o polígrafo continuem a dizer o pior possível de Ventura, porque é assim que o Chega sobe nas sondagens, de outra maneira tem mais dificuldade em subir. E por falar em sondagens e em políticos, acabamos com esta imagem que eu acho muito feliz, porque não é uma caricatura, para mim isto é um retrato, não vejo aqui nada de caricatura, só se for a venda no olho do Medina sem R, de resto está tudo bem, não há aqui nada que não seja normal. Diz aqui que no sobe e desce os piratas voltam a atacar os combustíveis sem avisar. Fiz um vídeo ontem sobre isso, vão lá vê-lo, e cá está o cofre do Tesouro com 125 euros, que depois vão retirar imediatamente, nos primeiros dias logo, ao povo, a todo o povo por via da inflação, e
especialmente a quem conduz e a quem tem que conduzir para trabalhar. Não estou a falar de turismo, não estou a falar de viagens de lazer, estou a falar de quem precisa de se deslocar para poder trabalhar, para poder colocar comida na mesa de casa da família e de todos os transportes que utilizam, apesar de todas as patranhas que nos tentam enfiar, que utilizam os combustíveis fósseis, Greta, desculpa lá, os combustíveis fósseis, ou hermafroditas do Bloco de Esquerda, desculpem lá, mas realmente os produtos para não chegarem à mesa, e só falo desses, nem falo dos outros, os primeira necessidade, temos que almoçar ou jantar todos os dias, já nem digo as duas coisas, que isso já começa a ser um luxo, almoçar e jantar, mas pelo menos uma refeição por dia temos que a tomar, senão vamos-nos embora muito rapidamente, e essa refeição é-nos trazida para os supermercados através de transportes, não vem lá ter por artes mágicas, e portanto, aqui temos nós que, aumentando os transportes, claro que aumenta a inflação. Mas o mais giro, que eu digo no meu vídeo de ontem, é que Costa indignou-se nas televisões contra as empresas energéticas que estão a ter lucros excepcionais, não é? Como, por exemplo, a Galp e as outras empresas energéticas, a EDP, mas também as empresas de distribuição de produtos de primeira necessidade, como os supermercados. E insurgiu-se e disse que a partir de agora que vão pagar impostos, a partir de agora, de quando a lei sair, e não esqueçam que a lei não tem efeitos retroativos, portanto é só daquele dia para a frente, isso ele esquece de dizer. Portanto, todos os lucros que foram arrecadados durante o ano 2022, pois esses lucros não podem ser afetados, porque as leis, como digo, não têm efeitos retroativos. E não vejo ninguém na televisão falar sobre isto. Agora, a partir do momento em que ela for promulgada em diário da República, pois está bem, a partir daí para a frente, pois haverá, claro, provavelmente uma taxação superior aos chamados lucros excessivos. Mas até lá, é para esquecer. E, portanto, isto para mim contra a argumentação desanimada das pessoas que dizem isto não tem para onde se pegue, nós estamos condenados, o povo não consegue fazer nada, enfim, isto não há nada a fazer. Não, não é bem assim. Porque o povo pode ser muito distraído, pode só querer ligar ao Ronaldo e ao treinador e ao futebol e mais não sei o quê. Mas há uma coisa que o povo se lembra todos os dias, é que tem que comer. Quando tem fome, tem que comer. Isso não é política, isso é orgânica do próprio corpo. E então é preciso comer todos os dias. Mas para além disso, agora vamos entrar no inverno, já lá estamos até, também é preciso aquecermos-nos minimamente. Ninguém aguenta passar 120 dias de frio por ano. O frio é muito desanimador, percebem? O frio e a fome, como eu aqui digo, não o subestimem, porque foi toda a vida quem conseguiu determinar o resultado das guerras. Não foi as primeiras invasões que se fizeram, senão o Hitler tinha tomado conta disto tudo. Não foi isso. Não é as armas, não é as invasões. Quem acaba por ganhar as guerras sempre é a fome e o frio. Não é? Não se esqueçam que o Hitler começou a perder a guerra no frio, e no frio da Rússia. E outros, o Napoleão a mesma coisa, e portanto foram sempre a fome e o frio quem determinou as grandes convulsões sociais. É só ler a história mundial e já agora ler também a história de Portugal, que também é útil nesse sentido. Portanto, eu tenho esperança, ao contrário de muitos que eu vejo nas redes sociais dizerem: oh pá, isto não há nada a fazer, isto o povo não desperta, o povo quer é o Ronaldo, o povo quer é a bola, não quer mais nada. O povo pode querer Ronaldo e a bola, que termina no dia 18, se tudo correr bem para o nosso país, ou seja, chegarmos à final. Mesmo que a gente ganhe, no dia 18 termina. E 18 ainda não chegámos ao Natal. Depois mete-se o Natal, compras do Natal, já estão a fazer agora, já tudo, ok. E o Natal termina a 25. Mas depois vem o fim de ano, o Réveillon e dá, ok. E o fim de ano termina no dia 1 ou 2. E depois começa um ano novo. E não há dinheiro. E como vimos ontem e anteontem, as prestações dos empréstimos da renda de casa estão a aumentar entre 30% a 50% a 60%. Eu bem sei que o povo não gosta de fazer contas, eu bem sei que estar a falar em 30% ou 50% para a maior parte das pessoas é igual ao litro, mas quando o banco lhe tirar o dinheiro da conta para
cumprirem a sua prestação, que era de 300 e agora passa a ser de 450, 470, e era de 450 e agora passa a ser de 720, nesse preciso momento, como é que eu ia dizer? É como se o povo levasse um choque elétrico. Eu bem sei, muitos já estão a perceber, outros não. Só quando acabar a época natalícia e o Réveillon. Mas chegando a janeiro, o povo vai olhar para a conta bancária e vai ver que lhe roubaram o dobro do que estava à espera que lhe fosse tirado. Não só por causa das contas do empréstimo à habitação, mas também pelas compras que teve que fazer, por poucas que sejam, há sempre que fazer compras, as coisas estão muito mais caras e, portanto, com a inflação que não termina, e Costa e Medina sem R a ajudarem à festa com a diminuição do subsídio, um subsídio sobre aquilo que se chama um roubo. Para mim é um roubo. Quando a gente paga 60 e tal % do preço de um produto e esse 60 e tal % vão para o Estado, isto é um roubo. Agora, tiraram um bocadinho, levantaram um bocadinho o pé do acelerador nesse roubo e agora voltaram a carregar no acelerador. Portanto, isto é aquilo que se pode chamar dar uma migalha e depois retirar muito mais do que isso. E, portanto, o povo que já está esmagado, que já está esmifrado até ao tutano, quando chegar a janeiro e acabar este sonho do Natal e do fim de ano e da seleção de futebol, vai cair na real. E ao cair na real, o povo vai se revoltar. Eu bem sei que é só no Facebook, eu bem sei que é só no YouTube, mas ele vai se revoltar e as coisas têm que começar por algum lado. O que eu apelo, como já fiz no meu vídeo anterior, é que nos unamos todos, façamos grandes manifestações na nossa terra, não gastemos dinheiro a andar 300 km, 400 km, na nossa terra, façamos manifestações. Lisboa tem 3 milhões de habitantes, 2 milhões e meio, chegam bem os que lá estão, não é preciso vir ninguém da Serra da Estrela nem do Algarve para Lisboa, é preciso manifestarem-se em Faro, vejam o que está a passar em Faro. Aquilo é o quê? O Bangladesh, água de 1 metro e tal de altura, aquilo é o Bangladesh. O que é aquilo? É o Camboja? É um país subdesenvolvido do terceiro mundo, comunista? Não, é o Algarve dos principais destinos turísticos da Europa desenvolvida. Viram as imagens de ontem, com certeza. Acham que aquilo é normal? Não. Então, mas não é só a saúde que falha no Algarve? Não. É a saúde e tudo o resto. Bem, mas não é só no Algarve, é em todo o país. Amigos, e com esta me fico, daqui a um ano nós não temos médicos em lado nenhum. Os médicos estão-se a reformar e estão a emigrar, porque só aqui ao lado em Espanha já lhes pagam quase o dobro e dão-lhes casa. Olha, mas se forem para a França ainda ganham mais, se forem para a Inglaterra mais ainda. Médicos estão a ganhar o triplo no estrangeiro do que ganham aqui. Portanto, acham que eles vão ficar aqui muito tempo? Claro que não. Uns vão para lá, mandam vir os outros, mandam ir os amigos. Eles não param de precisar de médicos em toda a Europa, não é só em Portugal. Só que os nossos médicos trabalham a 1/3 do valor. Claro, quando são convidados para ganhar o dobro e o triplo, acham que um jovem médico olha 2 vezes? Acham que ele vai reconsiderar? Claro que não. E, portanto, vai-se embora. Meus caros, ficou aqui o primeiro vídeo de hoje sobre o ponto da situação em Portugal. Com 2 Os, está bem? De pobre. Um grande abraço e até logo.